Bem-vindo todos ao segundo módulo. Os nossos trabalhos iniciam hoje e encerram-se amanhã. Nesse segundo módulo, nós iremos iniciar com essa oficina, solidificando uma relação saudável com as nossas finanças. Dentro disso, eu queria trazer algumas reflexões para vocês. Vocês conseguiram efetivar, colocar em prática tudo o conteúdo que vocês tiveram no primeiro módulo? Mais ou menos. Alguém fez que sim com a cabeça? Mais ou menos. Oi? Eu tive até medo de tentar. Teve gente que teve medo de tentar. Alguém conseguiu? Tá, mas é por aí mesmo. Ou seja, se deu certo, muito que bem. Se não deu, é uma caminhada, né? Nós mudarmos os hábitos, como foi falado no primeiro módulo, não é uma coisa automática. Primeiro nós temos que tomar consciência e começar a mudar os hábitos. E isso é uma questão contínua, né? Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. E olha só, já no final do ano, quantas promessas acontecem? Quem nunca se fez essas promessas? Esse ano eu vou juntar dinheiro, esse ano eu vou emagrecer 3 quilos, eu vou para a academia, semestre que vem eu volto, ou volta para a faculdade. É natural nós fazermos muitos planos, não é? E aí eu pergunto para vocês, e antes que nós nos dessemos conta, né, o ano passou e essas promessas nós não conseguimos cumprir. Então, ao invés de eu perder 3 quilos, eu engordei 4. A roupa que eu comprei para a academia acabou ficando lá. Paguei um pacote, fui um mês e parei. Isso acontece ou não acontece na nossa vida? E com bastante frequência. Nós temos muitos sonhos, fazemos muitos planejamentos e nem todos nós conseguimos colocar em prática. Aí a gente tem que parar para pensar o que está acontecendo. Por que eu planejo algo e eu não consigo concretizar? Até que ponto isso tem uma relação comigo ou com o meio que eu vivo? A gente precisa pensar sobre, né? E vem a pergunta, por que planejar é tão fácil e efetivar é tão difícil? E não é para um nem para dois, para a maioria das pessoas. Dentro disso, a gente tem que fazer uma análise da questão macro para micro, digamos assim, ou seja, nós temos a influência cultural, nós temos a influência do sistema econômico e nós temos também questões individuais que são nossas, dificuldades que são nossas. Às vezes algo que é difícil para mim não é difícil para o outro. Às vezes para um é muito difícil conseguir guardar dinheiro, para outro não, consegue e assim vai. Então se a gente começa a observar com mais atenção essas questões, quanto mais a gente tem consciência das coisas, como as coisas acontecem, como essas coisas são, mais chance a gente tem de mudar. Então a gente precisa pensar sobre, buscar informação. Quando nós falamos da cultura, a cultura ela tem um peso muito forte. Se a gente for considerar a questão, o aspecto da sociedade ocidental para oriental, tem muita diferença, não tem? Se alguém quiser perguntar algo ou compartilhar também, que tem algum conhecimento, fique à vontade. Ou seja, existe muita, assim, a diferença é extrema. E essas diferenças, né, a sociedade que nós vivemos, ela é muito voltada para o ter e não para o ser. Em geral, claro que não é regra, mas em geral as pessoas estão voltadas muito para o ter. Né, esquecem de pensar nos seus sentimentos, o que realmente querem. Quando vou escolher, às vezes, a profissão, muitas pessoas enfatizam somente a questão econômica e não, assim, é realmente aquilo que ela quer? Aí, às vezes, entra naquela área, naquele campo e fica frustrado. Né? E já na outra, não, é valorizado mais a questão do ser, das emoções, dos valores da família, das pessoas idosas também. E esses valores, eles são repassados de geração em geração e muitas vezes sem questionamentos. São valores que vão sendo aprendidos. Então, vocês vejam, nós vivemos num meio que é competitivo. Então, é natural que os pais falem para os filhos, você tem que estudar, que tem que fazer concurso desde a infância. Eu conheço pais que têm a postura assim,
Desde a infância. Tem que fazer concurso, tem que ser médico, tem que ser isso, aquilo, e assim já começam a direcionar. Então, muitas vezes é passado de geração para geração, sem a gente se dar conta disso. A cultura do ter em detrimento do ser, que eu já falei. Claro que a questão econômica, ela pesa, né? A gente precisa ter dinheiro, porque ninguém nasce, ninguém sobrevive sem ter dinheiro. Mas não é só isso. Tudo nós temos que buscar um ponto de equilíbrio. A gente precisa ter dinheiro para viver, sim. A gente precisa buscar a segurança, mas nós também temos que buscar o que nos faz bem. O dinheiro tem que ser algo que nos motive, para algo que tenha algum retorno, algum significado para mim. E muitas vezes nessa cultura que nós vivemos, a felicidade ela está vinculada ao status. Muitas vezes as pessoas atrelam felicidade ao status. Então, aquela pessoa que se deu bem financeiramente, profissionalmente, é aquela que tem o status, é aquela que é o modelo. Mas muitas vezes a gente não conhece a fundo a vida do outro. E essa imagem, ela está muito expressa em Facebook, Instagram. Então, é muito comum as pessoas postarem o quê? Só as coisas boas. E será que é só isso a vida da pessoa? É só viagem? É só carro novo? É só essa felicidade? E às vezes o outro que está lá deprimido vê aquilo e diz assim, poxa, olha, as coisas dão certo para o outro e não dão certo para mim. Mas ele está vendo apenas um aspecto da vida do outro, que ninguém irá postar lá que está infeliz, que está triste, salvo assim algumas exceções. Mas em regra é assim que funciona. E nós temos também a questão do sistema econômico. Para nós entendermos o nosso hoje, a gente precisa voltar um pouquinho lá para a nossa história. Aí eu convido vocês para fazer esse retorno. Um retorno breve, porque é muito extenso. Então eu selecionei algumas partes, que se a gente for voltar lá, acaba aprofundando muito e saindo do foco. Mas, ou seja, para a gente entender o nosso hoje, a gente precisa saber do nosso ontem como foi. Então, vocês vejam, uma das influências grandes que nós temos é a Revolução Industrial. Alguém já ouviu falar? Pois é, então são situações que ocorreram que até hoje o reflexo perpetua. Ou seja, ela aconteceu, a primeira Revolução Industrial, ela começou na Inglaterra, por volta do 1760, 1860, no século XVIII. Qual que foi a característica? As pessoas, elas consumiam para sobreviver, e assim estava tudo bem. Aí o que acontece? O êxodo rural, a migração do campo para a cidade, em busca de novas oportunidades, uma vida melhor. E qual que era o sistema vigente naquela época? De liberalismo econômico, ou seja, a intervenção estatal era mínima. E quais que foram os resultados? A mecanização da mão de obra aumentou, nós temos alguns exemplos, a invenção do tear mecânico, da máquina a vapor, que deram um grande impulso econômico. Isso teve impacto positivo e impacto negativo. Qual que é o positivo? A evolução tecnológica, que a cada vez ela vem mais acelerada. Hoje, quem que imaginava há 20 anos atrás conversar pelo celular vendo o parente que mora em outro estado? As pessoas nem imaginavam. Então são aspectos que vêm se perpetuando. Mas também houveram impactos negativos, que é qualquer um poderia fazer exploração de recursos, a lei da oferta e procura, ou seja, muitos produtos ficavam com um preço absurdo, a mão de obra começou a ser explorada, jornada, olha só, o trabalho era 16 horas por dia. Se hoje, com 8 horas por dia, é cansativo, porque as pessoas trabalham, estudam, têm família, imagina 16 horas por dia. E os salários, um mínimo. Então, aquele restante era o tempo para a pessoa se alimentar, para a pessoa para lazer e para fazer as coisas dela. Não sobrava praticamente nada. Crianças começaram a trabalhar, então, com as grandes máquinas, muitas vezes emperrava alguma peça e os adultos não conseguiam acessar. Quem que ia? A criança, porque ela conseguia entrar lá embaixo daquele maquinário. E aí acontecia acidentes, crianças ficavam mutiladas ou até mesmo perdiam a vida. Salários míseros,
E vem também com isso a divisão do trabalho, porque se antes o produtor, vamos pegar um exemplo, ele conseguia fazer uma cadeira, ele sabia qual era o processo para fazer uma cadeira, era cortar, etc., as partes. Agora não, para poder acelerar, para o lucro vir, então um só corta, o outro só coloca o parafuso, o outro só monta, o outro só faz o revestimento e assim vai. Então essa divisão muitas vezes resultou na alienação, que é o que? Ele perdeu esse contexto de qual que é o produto final, qual que é o processo para você chegar ao produto final. Essa reflexão eu trago para a nossa vida. No nosso trabalho, a gente tem essa noção, ou eu sou apenas uma peça? Eu busco ter essa noção de como que procede todo um processo, um ciclo, mas eu tenho pelo menos conhecimento disso? Muitas pessoas até hoje não. E a redução do conhecimento com isso também foi um dos aspectos negativos. Aqui nós temos algumas fotos, então dos primeiros maquinários. Aí a foto ao lado direito mostra também uma outra consequência urbana, porque como muitas pessoas vieram para a cidade, o que aconteceu? Não estavam preparados, então não tinha saneamento básico, surgimento de doenças, não tinha emprego para todos, a violência aumentou muito nessa época, aqui à direita, mais abaixo crianças trabalhando na mesma carga horária dos adultos. E a última imagem, nós temos representando essa divisão em relação ao trabalho. Tudo isso são coisas que aconteceram, mas que ainda tem um reflexo, hoje, atualmente. E dentro disso se institui o quê? Uma sociedade de consumo, porque vocês vejam, se começa a produzir, tem que haver o consumo. Então o que adianta eu produzir tantos produtos se eu não conseguir vendê-los? Então eu preciso achar meios, mecanismos para que seja estimulado esse consumo. Ou seja, consumir é normal, Nós consumimos desde que nós nascemos. Só que a gente tem que ter atenção para... Existe algum consumo, tipos, que é para nossa sobrevivência. Alimentação, remédio, vestuário. Agora existe também outro tipo de consumo que é ligado ao nosso imaginário, aos nossos desejos. E quando a gente entra nesse campo, a gente tem que sempre ter em mente que o nosso dinheiro, ele é finito. Agora, os nossos desejos, eles são infinitos. Se eu perguntar quanto que vocês ganham por mês, ninguém precisa me responder, mas vocês sabem, é X. Final do ano tem 13º, tal, mas é X, tem uma média. Então é aquilo e acabou, não vão ganhar mais, salvo alguma exceção, aconteça alguma coisa. Receber alguma herança, ganhar na Mega, só se aconteceu algo assim. Mas vocês sabem que é X, é aquilo e acabou, ponto. Agora, se eu perguntar, o que vocês querem? Vamos fazer uma lista dos nossos desejos. Vocês vão começar a escrever e a gente vira folha e vem mais uma folha, porque eu estou falando em desejos. Eu já não estou falando no que eu posso ou não adquirir. Só que aí muitas pessoas acabam enfatizando muito esse aspecto e esquecem que o dinheiro é finito. E lembrando que antigamente era uma sociedade de produtores, que era voltado para o quê? Para a sobrevivência, ocorrendo uma transição para a sociedade de consumo, ou seja, o prazer em consumir. Aí, para conseguir dar vazão a toda essa produção, entra a mídia, entra os meios de comunicação de massa para poder vender os produtos. É a publicidade, o neuromarketing. E uma derivação, a sociedade de consumo, ela é uma derivação do capitalismo, onde nós fabricamos e consumimos mais do que realmente nós necessitamos. Então eu sempre chamo atenção para isso. O que a gente consome é realmente necessário? Até que ponto? Então isso é muito importante a gente ter em mente. Eu não estou falando que a gente só pode consumir só o que é para sobrevivência, só alimentação. Não. As pessoas trabalham, se elas querem viajar, têm um sonho, por que não? Todo mundo merece. Mas a questão é buscar o equilíbrio, sempre tendo em foco isso. E nós temos também a questão individual.
Aí como está na figura, isso é da minha conta, isso é da nossa conta. Aí já vai entrar aspectos emocionais que dizem respeito a nós, né? A como nós manejamos o nosso dinheiro. Sempre me chamou muita atenção que eu conheci e conheço pessoas que recebem um salário mínimo, têm filhos e têm poupança. Tem um dinheiro guardado que se a pessoa quiser comprar um carro hoje, ela pode. Em contrapartida, eu conheci pessoas que ganhavam 30, 40 mil e muitas dívidas. Muitas dívidas. Aí eu ficava me perguntando, há muitos anos atrás, como que é possível? Por que que isso acontece? Por que que alguém com tão pouco consegue viver, ser feliz, estar bem, mesmo com as suas dificuldades e ter um dinheiro guardado, e alguém com tanto dinheiro, ao invés de usufruir, né, as dívidas aumentam e a pessoa fica preocupada que deve para agiota, deve para bancos. Então isso me chamou a atenção. Então aí que a gente tem que parar para pensar em que lado que eu estou e buscar estar sempre, né, o mais equilibrado possível. Eu trouxe um vídeo, o vídeo do Marshmello. Alguém conhece esse vídeo? Eu vou passar, é um vídeo legendado, acho que uns 2 ou 3 minutinhos. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them.
que vocês acharam do vídeo? Engraçado, interessante. Alguém conseguiu ver alguma correlação com a vida? Com o 13º, que está na conta, né? Fez algum plano, olha, não vou mexer, eu não vou. Mas ela... Ah, estava, olha. Esteve. Então vocês vejam quantas vezes nós fazemos plano. Vamos imaginar o marshmallow, as nossas finanças. Então eu faço plano, não vou esperar para ganhar 2, mas vai lá, pega um pouquinho. Não consegue esperar, a outra nem esperou. Ela nem acabou de falar, ela nem ouviu, ela já estava comendo os 2. E aquele que consegue muitas vezes guardar o quanto que sofre, né? Ele olhava, cheirava e esperava, né? Ansioso para que passasse o tempo e ele recebesse os 2. Então isso muitas vezes acontece conosco. Isso aí foi um teste. E o interessante é que o pesquisador, ele voltou posteriormente, muitos anos depois, e o que ele constatou? Que daquelas crianças, as crianças que conseguiram esperar por mais tempo e receber os 2 marshmallows foram os adultos que tiveram mais sucesso, né? Que conseguiam lidar com essa espera, né? Porque nós seres humanos, nós somos muito voltados para a gratificação imediata, para o prazer imediato. Então, eu gastar hoje é muito mais prazeroso do que eu guardar o meu dinheiro para amanhã. Né? Muitas vezes eu fazer um financiamento hoje, eu não consigo esperar, não consigo guardar o dinheiro por um ano para adquirir algo, por exemplo. Eu acabo entrando no financiamento, algo semelhante, pagando muitos juros. E as crianças, né, quando a pesquisadora voltou, que acabaram comendo antes, eram pessoas que acabavam também, não conseguiam gerenciar com tanto equilíbrio, né, as suas finanças. Então isso nos remete ao quê? Que nós somos muito voltados para a gratificação imediata mesmo. E quando você fala em dinheiro, mais ainda. Né, é muito comum os bancos oferecerem antecipe seu 13º, imposto de renda, mas tudo tem um custo. Se a gente consegue adiar um pouco isso, esperar o tempo, nós saímos ganhando. E aí nós temos algumas reflexões para nós fazermos sobre as nossas vidas. Né? Primeira coisa, tomar consciência da nossa relação com o nosso dinheiro. Como que é a minha relação com o meu dinheiro? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas não param nem para pensar, nem sabem o quanto gastam, né? Ou imaginam, aí nós entramos o quê? Nas contas mentais. Né? A gente já falou ainda há pouco que os nossos recursos, eles são finitos, os nossos desejos infinitos. Então a gente sabe quanto que ganha. Aí se eu falar, você sabe quanto que você gasta por mês? Aí vocês até podem me dar uma média, eu gasto X. Se eu pedir para vocês colocarem no papel, eu tenho, olha, certeza que a maioria vai perceber que gasta mais do que pensou inicialmente. Isso é chamado do quê? De contas mentais que nós fazemos. Então, a gente recebe X, é um valor só, é mais fácil para a gente assimilar, para administrar. Agora, os nossos gastos, além dos gastos fixos, tem gastos eventuais, né, os gastos cotidianos também, com padaria, alguma coisa assim que gaste. E fica mais difícil para a gente ter essa conta exata na cabeça. Então, por isso que eu chamo a atenção. Como que é a relação? Vocês têm consciência? Né? Nós temos que cuidar das nossas finanças, o outro não vai cuidar para nós. Não é o nosso marido, não é a nossa esposa, não é o nosso pai, não é a nossa mãe. Nós temos que gerenciar o nosso dinheiro. Onde você gasta? Se nós temos o hábito de fazer planilhas, quem aqui que tem o hábito de ter uma planilha por mês, a previsão de quanto que gasta? Temos algumas pessoas. Nós temos algumas pessoas que têm e outras que não. Vocês que têm, quando vocês começaram a fazer a planilha, não ficou mais fácil identificar onde que estava gastando mais? Fica mais fácil. E às vezes quando a gente começa a colocar no papel, olha, nossa, eu estou gastando muito com sorvete. Nossa, é uma coisa assim, eu posso reduzir um pouco isso. Se a gente começa a concretizar, colocar no papel, fica mais fácil para a gente administrar. Se está tudo no campo das ideias, é mais difícil. Porque a nossa cabeça não é um computador, a gente não consegue assimilar tudo.
O que você sente quando gasta? Isso aí também é importante. Né? É um prazer, mas é um prazer somente imediato, é algo que é somente naquela hora que vem o prazer, depois o produto fica lá e você não usa? É só pela compra ou tem realmente utilidade no que você está levando? Assuma a responsabilidade sobre o seu dinheiro, isso eu acho muito importante. Que há tempos atrás eu pesquisei sobre isso e eu lembro que eu estava entrevistando algumas pessoas e me chamou muito a atenção, a maioria, né, salvo algumas exceções, tinham dívidas. E quando eu perguntei, por que você acha que você está endividado? Aí uma das pessoas que eu entrevistei, que era um senhor formado na área econômica, que a princípio tem todo o conhecimento de planilhas, etc., ele pensou e me disse assim, eu tô endividado porque eu gastei muito, mas também a mídia incentiva, a televisão faz muita propaganda, eu acabo comprando. E respondeu isso, ponto. Quando eu perguntei para uma outra pessoa, que ela era servidora pública, mas nível médio, eu perguntei, por que você acha que você está endividada? Qual que é o motivo? Ela pensou, de repente ela olhou e disse assim para mim, porque eu gastei mais do que eu ganho, porque eu preciso mudar. Aí eu pergunto para vocês, quem tem mais chance de sair das dívidas? A última, porque quando eu reconheço a minha parcela de responsabilidade, fica mais fácil, porque eu posso mudar. Quando eu atribuo tudo para o outro, né, ou para o meio, aí fica mais difícil, que é muito mais cômodo eu transferir a culpa. Claro que, como nós falamos ao começo, tudo é um processo, tudo tem interferência. A mídia interfere, os meios de comunicação, o sistema econômico, é óbvio que tem. Mas nós temos que assumir a responsabilidade da nossa vida, das nossas finanças. O que você esperava? Qual era o resultado quando você gastou? É importante a gente analisar isso. Decida mudar o rumo da relação. Ou seja, a partir da hora que você tomar consciência disso, aí vem a hora para a gente sair do campo das ideias. Ou seja, eu tomei consciência, então agora é a hora de eu mudar. Não adianta só eu saber e eu ficar estagnada. Eu preciso buscar a mudança. O que eu farei de agora em diante? O que eu faço com as contas que eu tenho? Isso é importante, gente, porque como nós vivemos, é muito corrido, né? Todo mundo trabalha, estuda, tem família, tem filho. Então, é muito corrido. O que a gente faz? A gente protela, deixa para depois. Depois eu faço a planilha, depois eu penso nisso. Mas esse depois a gente vai empurrando com a barriga, né? E o amanhã chega. Então isso é um alerta, né? A gente chama atenção para a gente buscar sair da nossa caixinha, buscar sair do nosso quadrado, buscar novas alternativas, que é uma tendência natural. Nós tentarmos resolver as coisas da maneira que nós conhecemos, né? São os atalhos. Um outro exemplo que eu dou, por exemplo, quem mora, vamos pegar a região sul, que é uma região que, dependendo o clima, dependendo a estação, de manhã tá frio, à tarde tá calor, à noite tá frio. Então, se eu abro a janela lá e eu vejo um sol e eu não olho a previsão, eu penso, hoje vai fazer sol o dia todo, eu vou trabalhar de blusa de manga curta, vou mais à vontade. Quando chega 4 horas, vem aquele frio, e à noite frio e chove, ou seja, me baseei apenas por algo que já era conhecido, ou seja, também é um atalho mental. A gente acaba reduzindo a complexidade das coisas, acaba buscando atalhos. Isso é um exemplo simples, mas e nas decisões que são mais importantes? Por exemplo, na compra de um imóvel, na compra de um carro, será que eu apenas olho focado aqui ou será que eu busco explorar alternativas? Olhar o cenário. Quando eu vou fazer um investimento, será que eu estou olhando só pontualmente ou será que eu estou explorando o cenário? Será que o único investimento que eu conheço é só poupança? Que é seguro? Será que é só ele? Eu fui atrás dessas informações? Eu fui conversar com alguém da área, com algum administrador, com algum economista? Fui buscar informações, né, até mesmo online? Fui fazer isso? Fui explorar? Então é isso que eu chamo a atenção com esse trabalho.
né? Nós vivemos muito no nosso piloto automático, vamos vivendo, resolvendo situações sem a gente explorar o nosso cenário. Por conta do quê? De tempo. Então, muitas vezes a gente parar e investir tempo para isso é algo que vai trazer um retorno, né? Porque se for comprar uma casa, se for financiar a longo prazo, um carro, se for financiar ou fazer um consórcio, também médio e longo prazo. O investimento, é investimento a curto, a médio, a longo prazo? Qual que é mais rentável para mim? Que tipo de perfil de investidor que eu tenho? Eu conheço o meu perfil? Ou eu apenas, é aquele que me falaram que é bom, vou lá e invisto. Então a gente precisa explorar o cenário, a gente se conhecer e explorar o cenário que nós estamos. Alguém quer comentar algo sobre esse trabalho que nós fizemos? Ok, vamos seguir então. Então isso são as heurísticas mentais, ficou claro para vocês? É uma coisa assim, é um nome tão difícil, heurística mental, mas é uma coisa tão simples que acontece no cotidiano nosso, que é importante a gente dar conta e que pode gerar alguns equívocos. Aí a gente fala em heurística, nós falamos do quê? Em crença. Crença todos nós temos, né? Quando eu me remeto à crença, eu não estou falando especificamente da crença religiosa, de religiões. Estou falando no que eu acredito, no que muitas vezes eu cresço ouvindo e eu acabo formando conceito, valores. E dentro disso, as crenças financeiras. Vou dar um exemplo, eu escutava uma frase, dinheiro não aceita desaforo. Aí eu ficava pensando nisso, dinheiro não aceita desaforo. Sabe que é verdade? Porque nas relações, se você desafora o outro, né, usando essa palavra, esse termo, muitas vezes você se retrata e a relação volta, ok. Agora o dinheiro não. Se eu pego o meu dinheiro, vou lá, compro algo, compro uma roupa, por exemplo, aí eu chego em casa, não vou usar essa roupa não, vou lá devolver. Eles vão devolver meu dinheiro? Não, meu dinheiro foi. Né? Se eu faço qualquer compra, se eu uso meu dinheiro sem eu cuidar, eu não consigo mais ter ele de volta, assim. Não consigo, comprei e pronto, já efetivou a compra, eu posso no máximo fazer uma troca. Então eu cresci ouvindo isso, dinheiro não aceita desaforo. Aí já me remeti o quê? Eu preciso cuidar do meu dinheiro, ver muito bem no que eu gasto, onde que eu coloco, porque se eu for tentar voltar atrás, eu vou acabar perdendo. Isso é um exemplo meu. Aí tem uma música que fala que dinheiro na mão é vendaval, tem músicas também que falam disso, que dinheiro não dá em árvore, a colega falou, e eu também ouvia muito isso. Aí quando eu era criança, eu escutava e eu pensava, realmente não dá em árvore, meu pai tem que trabalhar, ele sai de casa, passa o dia para ter dinheiro, não dá em árvore, então tem que pensar no que vai gastar. Eu também ouvia isso. Então é por aí, mas assim, a partir da hora que a gente para refletir sobre, né, então a gente passa a ver o que é uma crença positiva, o que não, e aqui nós temos duas figuras que mostram muito isso. Esses ditados, essas falas, né, tudo isso que se remete em torno ao dinheiro, ele pode gerar uma crença em mim que vai me impulsionar ou uma crença limitante. Né? Ou seja, tem pessoas que crescem ouvindo que dinheiro é sujo. E não só no sentido de sujeira que passa na mão de muitas pessoas, é sujo no sentido de não vai trazer felicidade, não vou pro céu, né? Então, sinônimo de ganância, exatamente, né? Ou seja, se eu ganhar muito dinheiro é porque eu sou ganancioso, eu não preciso disso. Então, assim, tudo que é extremo não é bom. Tem uma frase também, exatamente. Ou seja, então, para a gente ter noção, as crenças que eu tenho em relação ao dinheiro é uma crença limitante ou é uma crença que pode me impulsionar? Né? Uma crença que eu tenho que dinheiro não aceita desaforo vai me remeter o quê? A impulsionar. Por quê? Porque eu tenho que cuidar. Então, você tem que cuidar, que não dá em árvore. Então, a gente buscar, assim, conhecer quais são as crenças que desde a infância foram se formando, né, como que elas estão, se é uma crença limitante, como que a gente pode ressignificar isso.
Então, assim, até que ponto isso está nos limitando, até que ponto eu posso ressignificar, né? Quando a gente pega o ditado assim, dinheiro não traz felicidade. Tá, mas eu posso ressignificar isso. Não traz 100% felicidade. Não é ele que vai me suprir 100%, mas ele pode ajudar. Né? Se eu tenho... Ele pode ser uma ferramenta, um caminho, mas ele não vai ser o único responsável. Eu preciso ter valores em mim, né, outras perspectivas. Então, a gente buscar identificar o que foi crença limitante e ressignificá-las. Né, passar um filtro. Aí nós temos também o nude, ou arquitetura de escolha. Vocês já escutaram falar disso? Tá, são tudo nomes, assim, mas é tudo coisa que vocês conhecem. Tudo coisas que estão no nosso dia a dia, somente é o nome, o conceito. Ou seja, o que é arquitetura de escolha? São abordagens de projetos que têm o objetivo de influenciar pessoas, né? Influenciar comportamentos. A gente viu lá atrás, né, que nós éramos uma sociedade de produtores, passamos para consumidores, né, e acaba sendo aquela cadeia, aquele ciclo. Então, quando acontece essa transição, acontece o quê? Precisa se estimular o consumo, para evitar que ocorram crises, ficarem produtos parados. Para isso, já vai surgindo aí, ou seja, como que eu vou fazer as pessoas consumirem, convencê-las. E ela pode ser usada de forma positiva ou não. Quando vocês vão no shopping, quem que já aconteceu que foi ao shopping, quando saiu e disse, nossa, tá noite. Eu não vi que estava noite. Perdeu a noção do horário. Por quê? Não tem janelas. Tem relógio? Não tem relógio. É quente? É muito frio lá? Não. A temperatura é super agradável. E como que é a iluminação? É a iluminação amarela. Amarela que nos dá a sensação que está dia. É diferente de uma iluminação branca. Né? A iluminação amarela, ela nos remete mais ao conforto, né? Quem é dessa área de arquitetura sabe bem melhor do que eu isso, né? Em decoração, ou seja, acaba se assemelhando ao sol, ao conforto, e a gente fica lá, anda, e quando sai leva aquele susto. Nos mercados, padarias, como que é a disposição dos produtos? Né, existem estudos que eles são voltados para isso, né, para a criança ter um acesso. Eles não vão colocar doces, salgadinhos na prateleira lá em cima, lá no fundo. Não, é nos caixas. Né, nos caixas que às vezes o pai e a mãe tá ali, que o moleque faz birra. O pai e a mãe já tá na fila ali esperando, já tá cansado, trabalhou o dia inteiro, foi fazer compra, aquela fila que não anda. E aí a criança lá, eu quero essa moeba, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê, eu quero chiclete. Está ali na mão deles. Né? Os produtos essenciais estão mais ao fundo, ou seja, fica mais na mão o que a gente que é mais supérfluo para a gente consumir. Também não tem janela, também não é quente, não é frio, é um clima agradável. Tem música, olha só, o conforto propiciado para o consumidor. Tem música, ou seja, é um lugar também que eles tentam deixar o mais aconchegante possível para a pessoa se sentir bem. Quanto mais tempo ela fique lá, ela vai consumir mais. Agora imagine um local que você vai comprar algo que é muito frio ou que é muito quente. Ah, você pega o que você precisa e olha lá. Se a fila estiver muito grande, você vai embora e deixa. Se estiver muito quente, ainda mais aqui, que o clima é super quente. Né? Então a arquitetura de escolha é voltada para isso. Aí a gente entra também na questão das cores, sons, aromas, né? Entra aí publicidade, neuromarketing, né? São tudo situações que elas vão sendo construídas para estimular o consumo. Por exemplo, agências de viagens. Não está escrito só lá, agência de viagens. Sempre tem ao fundo o quê? Uma imagem de uma praia. Isso aí é um recurso que eles usam, que nós chamamos de neurônios espelhos, que é o quê? A capacidade que a pessoa tem, que ela olha e ela já se imagina automaticamente no local. É meio que inconsciente isso. Ou seja, quando eu olho aquela praia, já me dá aquela sensação de prazer, de conforto, já me imagino lá. Né? Ou seja, por isso que eles colocam essas figuras de praias paradisíacas. As lojas,
Por que que eles arrumam as vitrines, vestidos, roupas? Porque quando nós olhamos, os nossos neurônios espelhos também entram em funcionamento, também funcionam ali, eles são, digamos que, ativados. Quando eu olho um vestido bonito, eu imagino eu vestido e imagino a minha irmã, imagino eu. A gente já se vê automaticamente dentro da roupa. E muitas vezes não vai dar certo aquela roupa para mim, que vai apertar muito, não vai ter caimento. Os homens também. Tudo isso, né, e a publicidade investe para quê? Para estimular o consumo. Né, as marcas também, a propaganda associada a status, a poder, como que as propagandas elas são feitas, tem todo digamos, investimento financeiro. Né, nós sabemos que tem propagandas que elas são pesquisadas, pesquisa o público, fazem testes para ir lançar no mercado. Tudo é muito bem pensado, muito bem calculado. Quando você vende seguro de vida, de carro, o que é enfatizado? Né? O medo, o risco, olha, se você não fizer o seguro, pode acontecer isso. Você fazendo, vai te dar aquela sensação de segurança. Então, tudo é pensado, tudo é calculado. Isso pode ser usado tanto para o lado do consumidor ou não, né? Ou para a empresa, que aumente o lucro, aumente as vendas. E eu coloquei a figura de um elefante porque o termo original ele se remete ao empurrão. Então, muitas vezes é aquele empurrãozinho que é dado para que a pessoa consuma. As liquidações também, né? Às vezes coloca um produto disposto em cima e os outros diferentes abaixo, e assim vai. Aí nós entramos também na questão da percepção, como que eu percebo. Aí eu coloquei aqui que a realidade é o que nós percebemos dela, e cada um percebe a sua maneira, ou seja, cada um percebe as coisas de uma forma. É diferente a percepção. Então eu coloquei uma figura, né, de uma criança. Eu acho que o pessoal do fundo não consegue ler, que diz: como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? Uma colherzinha. Aí ao lado: e como que pode uma colher cheia de remédio ficar tanto que não dá nem para engolir? Né? Ou seja, a maneira como a pessoa percebe as coisas. Então, o nosso dinheiro, trazendo para o nosso foco aqui, o nosso dinheiro a gente maneja de acordo com como eu percebo, de acordo com as minhas crenças, né? Se eu tenho aquela crença limitante, pode ser aquela pessoa que vai reter muito dinheiro, ou que ela vai gastar porque ela diz, eu não sei se eu vou viver até amanhã, né? Então, assim, a percepção e a crença, ela está muito voltada para a maneira como a gente maneja o dinheiro. Por isso que as pessoas, elas lidam de diferentes formas com o dinheiro. Tem pessoas que retêm muito, seguram muito. Tem pessoas que gastam tudo que tem, que dizem, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Às vezes a nossa expectativa de vida é, salvo engano, 75 anos. Caminhando lá para frente ainda, indo para mais. Acaba gastando tudo que tem, ou seja, acaba oscilando entre os extremos. E qual que é a receita que nós dizemos? É o ponto de equilíbrio. Em todas as relações, nas relações pessoais, nas relações com o dinheiro, é o nosso ponto de equilíbrio. Ou seja, vou dar um exemplo. Se eu fizer um peixe e ficar muito salgado, vocês vão conseguir comer? Tá, e se tá muito salgado, eu vou fazer o outro. Não coloco nada de sal. Vão conseguir comer também? Consegue? Tem um que consegue. Olha, eu vou convidar ele, hein? Quero ver. O colega falou que consegue, mas não fica bom. Você colocar mais, consegue tirar. Colocar um pouquinho. Aí você já está buscando ir lá pro ponto, o equilíbrio, né? Que é mais ou menos por aí. Se a gente buscar ter um equilíbrio nas coisas, não deixar de colocar nada, ou também não colocar muito, a gente consegue viver bem. Então, com o dinheiro também é assim, a gente precisa guardar, né, precisa reter um pouco, também investir para o futuro, mas a gente também precisa se manter para o hoje, né, que ele nos traga prazer também. E os nossos comportamentos, eles são regidos por duas influências. É muito antigo a história da razão e a emoção.
Todo mundo já ouviu falar, não ouviu? Ah, fulano é mais razão, o outro é mais emoção. Aí quando a gente fala disso, a gente entra também nesse mesmo mérito, buscar o ponto de equilíbrio. Nós podemos usar os dois ao nosso favor. Não, se dá melhor quem usa só a razão. Não, quem usa só a emoção. Sempre o equilíbrio. A palavra-chave é equilíbrio. Então, veja, os nossos comportamentos o tempo todo é rígido, é como se ficasse lá, razão e emoção. Então, de um lado, nós temos a emoção, que é uma etapa mais primitiva dos nossos processos psíquicos, né, que vai dar embasamento para a nossa cognição, ou seja, os nossos sentimentos, né, algo que é nato. E nós temos, de outro lado, a nossa cognição, que já está voltada para a nossa percepção, para o nosso processamento e o nosso armazenamento de informações. Ou seja, qual a forma que eu percebo, que a gente acabou de falar que cada um percebe diferente as situações. Dependendo da maneira que eu perceber, vai ser como eu vou processar, como eu vou armazenar e como que eu vou escolher. Aqui nós temos a etapa do processo de decisão. Perceber, avaliar e escolher. E como que funciona? Nós temos dois modelos, o psicoeconômico, de Kahneman, e o psicanalítico, de Freud. Então, nós temos que ele fala, primeiro, o sistema 1, que é o sistema intuitivo, e o 2, que ele é mais deliberado. Né? Ou seja, o nosso sistema 1, ele é mais intuitivo, muitas coisas a gente acaba resolvendo pela própria intuição, pelo nosso piloto automático, digamos assim. E o 2 não, ele é mais deliberado, mais controlado. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. O sistema intuitivo são decisões automáticas, mediante operações simples, baseado em associações, baseadas no que eu conheço, na minha história de vida, na realidade. Ele é um pouco mais difícil de controlar ou de modificar, digamos que o piloto automático. São processos geralmente inconscientes que vão explicar aquelas heurísticas, aqueles atalhos mentais. Então, vou dar um exemplo. Eu escuto um barulho muito forte. Vai todo mundo ficar sentado aqui? O que será que é? Será que bateu um carro? Será que foi uma bomba? O que será que foi? Vamos olhar primeiro a internet? Não, vai todo mundo sair correndo. Se foi muito forte, a gente não sabe se é alguma explosão, se é aqui, se é fora. É uma coisa automática, de sobrevivência. Então, o sistema 1 é mais ou menos isso, distinto, de proteção. Né? Uma coisa também que é muito automática, a gente perceber se um objeto está mais longe ou mais próximo. Eu sei que essa cadeira aqui está mais próxima de mim do que a última, eu não preciso medir. Eu vou pegar uma fita métrica, eu vou medir aqui e vou medir a outra para eu ter certeza. Não, é uma coisa óbvia, só de eu olhar eu já constato. Fazer cara de repulsa quando a gente vê algo feio, ou alguém muito machucado, um acidente, alguma coisa, é uma coisa automática, a gente faz. Não tem como, não vou pensar, não vou fazer, é automático. Acontece. Responder quanto é 2 mais 2. Alguém vai parar para calcular? Pegar uma calculadora ou anotar no papel, fazer pauzinho? Não, é uma coisa automática. 2 mais 2, 4. Já respondo, automático. Ler palavras grandes em outdoor, também é uma coisa automática, porque é rápido, é simples, é pequeno. Guiar um carro em uma estrada vazia, ou seja, se eu for guiar um carro em uma estrada vazia, é muito mais prático do que estar num trânsito, que tem sinaleiro, que tem preferencial, que eu tenho que atender de mim, do outro, porque às vezes está no verde, mas alguém fura o sinal, ou alguém passa alguma preferencial. Então, assim, além de eu atender de mim, eu tenho que atender do outro. Então, essas diferenças. E o sistema 2 é um sistema mais controlado, ele é mais deliberado, é mais lento, ou seja, exige mais de nós, não é uma coisa tão rápida. Ou seja, lembra aquelas etapas lá da percepção, a informação, a análise, processamento, até chegar nas nossas decisões. Ou seja, ele é mais lento, mais preciso, são operações em sequência, depende de esforços, né? Não é uma coisa que você bate o olho e resolve ali.
Ele é relativamente flexível, potencialmente autogovernado, evocado pela linguagem. Aí nós temos alguns dados. Preencher imposto de renda. Alguém preenche rapidinho? Muitas vezes a gente paga para os outros fazerem, não é? E quando a gente faz, a gente decide fazer, esse aqui, esse... Não, você vai olhar, você vai pesquisar, ver se atualizou alguma coisa, se mudou algo. Para aí você preencher o teu imposto de renda, não é assim? Verificar a validade de um argumento lógico e complexo. É algo que nos requer mais, a gente tem que parar, pensar, analisar sobre isso. Contar quantas vezes a letra A aparece nesse slide, vocês conseguem dizer para mim? Rapidinho, só olhar? Não, a gente tem que parar e contar. Pode ser uma das pessoas mais inteligentes que tenha, mas é algo que requer mais a nossa atenção. Estacionar em uma vaga estreita. Se a vaga é muito grande, você só entra, pronto, parou. E quando ela é estreita? É rapidinho? Não, você para, você calcula. Parei certo, vai dar, às vezes tem que voltar, ou às vezes não dá. Tem que dar a volta na quadra, procurar outra vaga, calculou errado. Comparar duas máquinas de lavar roupa, por exemplo, por seu valor geral. Não só a máquina de lavar roupas, mas quando a gente vai fazer uma compra, né, a gente quando vai escolher algo, a gente escolhe apenas pelo valor. Se fosse só pelo valor, todo mundo iria pelo mais barato. Mas não, o que a gente faz? A gente avalia. Como? Avalia qualidades, a necessidade. Por exemplo, alguém que mora sozinho vai comprar aquela máquina com a maior potência, que lava mais quilos, é necessário? Ou alguém com uma família grande vai comprar uma máquina de lavar pequenininha? Então, tudo isso nós avaliamos e tudo isso leva tempo. Se fosse tão simples, chegaria lá, qual que é mais barata, pronto, tô levando. Não é. Então, a gente vê assim, esse sistema 1, sistema 2, digamos assim, razão e emoção, eles estão a todo tempo, nós usamos ele. Em determinado momento, é o sistema 1, que é menos complexo, menos rigoroso. Em outras situações, é esse sistema 2. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essas interações entre o sistema 1 e o sistema 2. Ou seja, o sistema 1 a gente já falou que ele funciona no automático, é o nosso piloto automático, digamos assim. Ele é utilizado, e o sistema 2 ele é utilizado para situações de maiores complexidade. Né? Fazer uma prova de um concurso público também é algo que requer mais, a gente para, pensa, analisa antes de responder. Então, normalmente, a gente tenta recorrer ao sistema 1 nas situações, porque ele já é automático. Quando não dá certo, que a gente recorre para o 2, ou quando vê assim, opa, aqui não dá para ser tão simples não. Né? O nível de complexidade é maior, então eu preciso despender mais tempo nisso. Né? Que aí ele vai obter um suporte de um processamento com mais detalhes, com mais especificidades também para poder solucionar. Só que a gente tem que cuidar para não estar sempre recorrendo para o sistema 1. Por exemplo, se eu for escolher um investimento, entrando lá, voltando um pouquinho, eu investi só no que eu conheço. E vamos voltar naquilo, vamos explorar o cenário, vamos explorar as possibilidades. Né? E quando a gente fala em explorar cenários, eu acho bem interessante, como a gente está muito habituado a resolver as coisas daquela forma como a gente viu naquele exercício, né, o ser humano em si, todo mundo, a gente buscar o quê? Sair do quadrado, sair fora disso. E dentro disso até as grandes empresas estão fazendo. Esses dias eu estava vendo, como? Uma visão macro. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um produto que eles estão lançando, sobre realidade ampliada, ou seja, que o consumidor pelo celular ele consegue ver, ter a interação com o produto, é algo novo. Então, fora do Brasil até. Então, eles estimam que trabalhando, investindo nessa realidade ampliada, o consumo aumenta. Só que é algo novo, vocês podem até pesquisar mais tarde. Ou seja, eu coloco o celular, eles estão vendendo uma caneca, eu coloco o celular na frente e aquela imagem, ela tem outras proporções, ela vai assim, interagir.
Ou vamos supor, eu coloco meu celular na frente de uma roupa que a vendedora quer vender. Aí automaticamente eu já me vejo com aquela roupa, como que ficaria em mim. Maquiagem, tudo isso, eles estão investindo para isso. Ou seja, que quando a pessoa olha, vê se fica bem, já leva o produto. Então, como é algo novo, eles têm algumas empresas que já aderiram. E eu achei interessante assim, o fundador falando: olha, o que a gente busca? A nossa equipe ser o mais diversificada possível. Então não é apenas TI, só o pessoal de informação, de tecnologia que trabalha com a gente. Então a gente se reúne, então a opinião de um psicólogo é muito importante, um publicitário, um economista. Quanto mais diversificado o matemático, quanto mais diversificada for a equipe, melhor é pra gente. Que o nosso público ele é diversificado, ou seja, porque cada um olha de uma forma sobre o produto, pode dar alguma contribuição. Então a gente está vendo que não está tão focado assim, ou seja, não é uma tendência só ser o pessoal da área de informação trabalhando ali para montar aquele produto, ou só da publicidade. Não, eles estão buscando um olhar de outros profissionais. Eles estão buscando o quê? A diversidade. E é isso que a gente tem que buscar também, essa diversidade de informações quando nós falamos em dinheiro. No que eu vou gastar, se eu for adquirir um produto, então buscar o máximo de informações. De repente eu posso conhecer um outro produto que vai me atender melhor e com um custo reduzido. Mas para isso eu preciso buscar informação, trocar ideia com quem está ao meu lado. Então a gente buscar sair da caixinha. Olha, até as grandes empresas já estão fazendo isso. E resumindo, a maior parte do que nós pensamos ou fazemos tem origem no nosso sistema 1. E o sistema 2, ele assume o controle quando acontece alguma dificuldade, que é o que a gente viu até aqui. Ficou claro para vocês essa parte? E aí, depois a gente saber ou lembrar disso, é hora da gente ter mais atenção. O que eu coloquei saber ou lembrar? Às vezes a gente não se dá conta, a gente não sabe, ou às vezes a gente sabe e acaba esquecendo. Deixa pra lá, porque a vida é muito corrida, acaba deixando pra lá, esquece. Então, a partir da hora que a gente tem consciência de tudo isso, de como que nós funcionamos, pela razão, pela emoção, qual que é a importância que as crenças, a percepção têm em nossa vida, qual que é o impacto que tem nas nossas finanças, nos nossos comportamentos, essas heurísticas mentais, como que eu posso sair fora da caixinha, esse apelo da mídia também. A partir da hora que eu tenho consciência disso, que eu relembro disso, é a hora da gente ter atenção para algumas situações. Algumas ciladas cognitivas, ou emocionais, mais comuns em investimentos, ou até mesmo, não só em investimentos, mas no nosso dia a dia. Intolerância à frustração, ou seja, aversão à perda. Aí está muito ligado também à gratificação imediata. Que se eu quero consumir agora, eu quero comprar agora, ao invés de eu esperar, de eu guardar dinheiro e ter um desconto. Pressões internas ou externas, muitas vezes a pessoa tem algo que não está tão resolvido, fica angustiada, estou triste, vai lá e adquire algo, compra algo. Aí fica bem, mas às vezes ser bem é momentâneo, porque não é o produto que vai resolver aquela angústia. São outras situações que têm que ser trabalhadas, porque a gratificação é apenas imediata. Ou às vezes pressões externas, do meio que nós estamos. Então, se eu trabalho em determinado local, eu tenho que me vestir mais ou menos naquele padrão, não dá para ir muito fora. Vocês sabem como que funciona isso. Ou às vezes até assim, às vezes não é nem tanto meio que cobra, mas a pessoa se cobra excessivamente. Então tem pessoas que vão trabalhar em X lugares e já vão trocar o carro porque todo mundo tem carro novo. Eu já escutei relatos assim: não, eu não vou ter carro velho não. Todo mundo tem carro novo lá, mas às vezes o padrão, o nível econômico é diferente. As despesas são também diferentes. A ansiedade, muita gente consome por ansiedade, isso aí também é um fato. A ilusão de gratificação imediata, que a gente falou quando a gente antecipa imposto de renda, tal, etc. Dificuldade de admitir erros e corrigir o rumo,
que é o que eu falei com vocês sobre a questão da responsabilidade, se eu assumo a responsabilidade pela minha vida, pelos meus erros, ou se eu fico transferindo para os outros, né, para o órgão onde eu trabalho, ou para a família, né, eu assumo a minha responsabilidade. A partir daí que eu posso corrigir o rumo ou não. Desejabilidade, né, é uma das perspectivas que faz a balança pender para um dos lados na hora de avaliar a probabilidade e decidir por uma delas. Quem que nunca foi comprar um produto que não precisa, e aí a pessoa começa a olhar e pensa, eu não preciso disso, mas começa a olhar, mas tá barato, eu acho que eu vou levar. Aí a vendedora vem e diz, esse aqui é o último. E eu acho que tem gente que tá com um cara ali fora que vai levar. Ou seja, a gente começa a criar situações para levar aquele produto. Mas aí combina com tal coisa, eu acho que eu vou levar, é só um. E às vezes eu não preciso daquilo. Então, muitas vezes, nas nossas decisões econômicas, a desejabilidade, ela acaba pesando muito aí. É algo que não é necessário, não é prioridade, mas eu começo a achar justificativas para eu consumir aquele produto. Comportamento de manada. Um exemplo, né, eu já vi situações assim. Tem fulano, beltrano, comprando terreno ali, vai ser bom. A pessoa vai lá e compra. A pessoa nem pesquisa preço, nem conversa com quem é da área, com corretores, com outras pessoas. Vai lá e compra. Então, esse que é o comportamento de manada. Eu ir com o grupo naquela direção que aquele grupo está indo sem eu questionar. Se atender às expectativas que eu tenho, as necessidades que eu tenho, não tem problema nenhum ir junto. Vamos junto, entra no grupo e vai. Mas se atender, que nem sempre atende. Então, esse é o comportamento de manada. Procrastinar o otimismo exagerado, né, negando a realidade, ou seja, aquela pessoa que às vezes quer montar um negócio e não vai dar certo, se pensar positivo dá, e não vai pesquisar mercado, não vai fazer um plano de negócios, pega o dinheiro que tem e investe, né? Muitas pessoas acabam acreditando nisso e acabam tendo prejuízos. Eu não coloquei aqui, mas também aquelas propostas, que é o canto de sereia que nós falamos. Olha, tem um negócio muito bom, se você entrar você vai ganhar muito dinheiro, porque fulano ficou rico. Se você trabalhar, você fica rico, só não fica quem deixa pra lá, quem não vende. E aí, às vezes, assim, uma coisa, nossa, tão fácil assim. Aí ele pega o exemplo de um que deu certo, mas ele não conta do quantos que faliram. Né? E daí, muitas vezes, se você sabe, você pergunta, não, mas é porque ele não, se ele tivesse se empenhado, teria dado certo, foi ele que deixou. Então, esse aí também é o canto de sereia que a gente tem que ter cuidado, né? Quando o milagre é demais, o santo desconfia. Tem que ver, às vezes é alguma oportunidade que vale a pena, mas a gente tem que olhar, realmente, é real, vale a pena investir, eu tenho um perfil para aquilo, é um negócio sério. Então, quando a coisa é muito fácil, eu não vou dizer desconfiar, mas tem que ter cuidado, análise, explorar cenários. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês. O que vocês verem aqui? Vocês estão vendo algo? O que vocês verem? Árvores. O que mais que vocês estão vendo? Chão. Se eu falar que tem leopardo lá, será que tem mesmo? Eu estou perguntando, né? Eu não estou afirmando, tem uma interrogação ali. Será que tem o leopardo? Essa pergunta ela é sugestiva, porque ela fala, onde estão os dois leopardos? Alguém conseguiu ver? Eu estou sugerindo, não estou afirmando. Podem estar escondidos ou não estarem na figura também, de repente. O colega aqui acha que viu um. Tem gente que acha que viu um. Se alguém quiser vir mais perto, pode vir. Eu vou ajudar. Vou aproximar a imagem. E agora?
Alguém conseguiu ver? Eu vou ajudar mais uma vez. Agora vocês vão ver. E agora? Vocês viram? Tá marcado. Eles estavam ali. Eu ainda, né, falei, olha, de repente eu tô falando, estou sugerindo, perguntando, mas pode ser que não esteja, mas eles estavam ali mesmo. À primeira vista, ninguém viu. Na segunda, um colega achou que tinha visto. Era lá mesmo? Não, ele se enganou. Ele achou que ele viu, mas não era bem lá, mas quase. Aí quando eu aproximei mais, vocês conseguiram ver. Teve alguém que não viu? Tá, eu acho que porque vocês estão mais longe. Querem vir ver aqui? Ou depois? Depois eu posso disponibilizar também os slides. Tá, pode ser depois. Mas se vocês, é que vocês estão mais longe. Se vocês estivessem mais perto, ficaria mais fácil para vocês verem. Ou seja, qual que é o recado que eu quero dar com isso? Invista tempo nas suas finanças. Investir tempo, como assim? Olhar, né? Olhe para suas finanças, olhe para sua saúde financeira, que a sua saúde financeira, como a imagem que eu disponibilizei agora para vocês, as coisas estão ali, né? Ali está despesa, possibilidade de investimento, possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor, mas você precisa parar e olhar. Você precisa procurar as coisas, cuidar, e isso é o que nós sempre falamos, nós somos responsáveis, esse cuidado é nosso. Então, muitas vezes tem algo que está ali disponível, que eu posso plantar para o meu amanhã, um investimento que eu posso começar a fazer hoje, tá ali, mas eu deixo para lá, não olho direito, não procuro, e ele tá lá. Aí vocês podem falar, mas eu estou numa situação muito difícil, eu não consigo investir. Acho que vocês tiveram já, ou vão ter hoje ou amanhã, a parte sobre investimento. Tem investimento que começa com R$30. R$30 por mês, a gente consegue economizar algo. Às vezes é um lanche, algo de uma revista que a gente deixa de comprar, formar o hábito que a colega falou. Então, ou seja, a gente tem que investir tempo para cuidar das nossas finanças, né? Sempre lembre, né? Lembre assim, vamos lembrar da nossa vida como aquela figura, né? Que as coisas estão ali, mas muitas vezes eu não paro para olhar, eu não paro para procurar, eu não busco esses recursos. E a gente vai falar também, quando a gente fala em cuidar das finanças, em frustração e resiliência. Muitas vezes quando nós vamos gerenciar a nossa vida financeira, a gente fica frustrado. Porque às vezes a gente dá uma resbalada, faz um negócio errado, compra algo que não foi tão bom e se arrepende. Quem que nunca se arrependeu de alguma compra, de algo? Tem alguém aqui que fez e nunca se arrependeu de nada? É difícil. E muitas vezes a frustração fica, poxa, eu errei. Às vezes é um valor que não é tão grande, às vezes é um valor já maior, que acaba investindo dinheiro em algo sem um valor expressivo. E, poxa, eu não fiz um bom negócio. Comprei esse carro aqui, não precisava ter gasto tanto, poderia ter comprado outro, mas agora já foi. Eu não pensei na manutenção, eu não pensei em PVA, gasolina, seguro, tal, eu não calculei isso, mas com a prestação apertou. Mas, ou seja, não adianta a gente ficar se remetendo a isso, ficar carregando culpa. Ou seja, a gente tem que buscar o quê? A resiliência. Alguém já ouviu falar nesse termo de resiliência? Ele falou, olha, a capacidade de a gente cair e levantar. E é por aí mesmo. Eu coloquei o exemplo da esponja. Que a esponja, se você apertar, ela encolhe. Porque a pressão é muito grande da minha mão. Mas se eu soltar, ela não vai ficar encolhida. Ela volta para o tamanho original. Então, na vida, é assim mesmo. Muitas vezes nós passamos por situações, por pressões, que nós somos encolhidos. Ou a gente se sente assim. Nós nos sentimos acuados, frustrados, encolhidos. Mas a gente tem que sempre ter em mente que a gente pode voltar para o nosso original, né? E voltar com um aprendizado ainda. Então, ou seja, não adianta ficar carregando culpa, né, de algum erro. A gente tem que sempre buscar
ter um aprendizado para seguir em frente. E dentro disso a gente observa pessoas que têm maior resiliência e outras não. Então algumas pessoas tendem a ficar à beira do caminho reclamando, né? Poxa, fiz errado, não adianta, fiquei no prejuízo, eu não sei fazer negócio, eu não sei investir, eu não vou mais mexer com isso. E fica lá e a vida passa. E as pessoas mais resilientes, não. Elas o que? Elas buscam tirar um aprendizado. Tá, eu errei, eu caí, mas agora eu vou levantar e eu vou seguir. Não é assim? Então a resiliência é algo que a gente tem que buscar. Tem pessoas que naturalmente são mais resilientes, outras não. Quem não é tão resiliente pode buscar trabalhar isso, que é como? Buscando olhar sobre o assunto, ressignificando, buscando tirar experiências e seguindo em frente. Né? Que ficar no passado não vai resolver. Eu sempre digo que passado é um lugar de referência, não de permanência. Então o passado ele não serve para a gente ficar ancorado lá. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, levei um prejuízo e fica estagnado hoje. Não, é referência, tá? Fiz isso, errei, mas não vou fazer de novo. Então eu já sei que o caminho é outro. E bola para frente, seguir em frente. Então sempre lembrem disso, que o passado é um lugar de referência e não de permanência. E para conquistar algo grande é preciso começar pequeno, que é um pouco do que você falou, do cair, levantar, entra a questão do crescimento, ou seja, tudo é um processo, né? Um processo de aprendizagem, de experiências. Então tudo que a gente aprende, as experiências que nós temos, a gente pode levar para o nosso futuro, até às vezes o que não é bom, a gente pode extrair um aprendizado. Né? E é um processo que leva tempo, aquela coisa, eu vou plantar hoje para colher amanhã, e o nosso amanhã ele chega muito rápido, né? Quem ontem, assim, pode ser que tenha um ou outro assim bem mais novinho, mas quem ontem que estava com 18 anos e agora já está com 28, 30, passa muito rápido, passa muito rápido. Passa muito rápido. E assim, eu tô com 30, 40 hoje, amanhã eu tô com 50, 60 e assim vai. Quando vê, o tempo passou. Então a gente tem que sempre olhar lá na frente, né? Estamos no presente, passado é uma referência, mas olhar para o nosso futuro. Né? E quando eu falo olhar para o nosso futuro, olhar assim financeiramente, a nossa segurança financeira e também a nossa questão pessoal, né? O que eu estou fazendo da minha vida é isso mesmo? Não, eu tenho um outro sonho, um outro projeto, então eu já comecei a investir nesse sonho, nesse projeto. Então a gente cuidar desses dois lados. E aí eu trago para reflexão qual que é o valor que o dinheiro tem para a vida de vocês. Né? Porque o dinheiro ele pode proporcionar coisas muito assim importantes, mas o essencial cabe a nós. Né? Então eu coloco alguns exemplos do que é importante e é essencial. Uma casa, a gente consegue comprar ou alugar, a gente tem um lugar para morar, tem uma casa. Mas e um lar? Né? Um lar é diferente de uma casa. Né? O lar já envolve questões afetivas, as relações. O relógio. Relógio todo mundo tem para se guiar. Mas e o tempo? Como que eu gerencio o meu tempo? Eu consigo gerenciar o meu tempo? Eu consigo gerenciar a meu favor o meu tempo? Para que eu uso o meu tempo? Eu desperdiço o meu tempo? A companhia, os amigos, remédios, a saúde. Então, são paralelos que nós podemos fazer, né, ao longo. Então, assim, o que é importante, o que é essencial. Mas mesmo assim o dinheiro tem lá a sua importância, mas a gente nunca deve deixar de buscar o que é essencial para a gente, porque se a gente depositar apenas no dinheiro a felicidade, ela não vem, né? Ele é um meio, é um mecanismo para a gente conseguir alcançar, mas tem questões essenciais que competem a nós. E voltando um pouco sobre a questão de equilíbrio financeiro, né? Que é a receita ideal quando a gente fala de finanças, né? Porque diz assim, então o que é o melhor? É a gente guardar dinheiro? Não pode gastar? Vou gastar tudo que eu não sei se amanhã eu tô vivo? Não, a questão do equilíbrio. Lembra do peixe? Tirando o nosso colega lá que diz que come o peixe sem sal, mas que a colega falou que eu acho que ele pensou que ia colocar um pouquinho de sal, pode ser, né?
Mas assim, é buscar o equilíbrio, a gente buscar o equilíbrio nas relações. Então vamos usar o dinheiro a nosso favor, né, para a gente preparar o nosso futuro, mas para a gente também usufruir do nosso presente, né? Não quer dizer que ninguém pode viajar, que tem um sonho e quer realizar a curto prazo, não pode. Né? Às vezes a pessoa ela quer viajar, ela quer passar o carnaval em Salvador, é um sonho, aí eu vou chegar e dizer assim, não, você não pode porque isso aqui não é essencial. Se ela conseguir realizar esse sonho e conseguir se organizar para alguma reserva de emergência, por que não? Né? Então a gente tem que pensar no hoje, pensar no amanhã também. E saber que nós podemos ser o dono do nosso dinheiro e não o inverso. Então o dinheiro, nós temos que manejá-lo, nós temos que controlá-lo, não ele nos controlar. Só que isso daí é uma mudança de hábito para eu assumir essa posição. Ou seja, eu buscar isso. E para finalizar, eu trago uma frase bem interessante, Mujica, que eu gosto muito. Ele fala, é uma coisa para a gente pensar, refletir e levar para a vida. Inventamos uma montanha de consumo supérfluo e é preciso jogar fora e viver comprando e jogando fora. E o que estamos gastando é tempo de vida. Porque quando eu compro algo ou você, não compramos com o dinheiro, compramos com o tempo de vida que tivemos de gastar para ter esse dinheiro. Mas com esta diferença, a única coisa que não se pode comprar é a vida. A vida se gasta e é miserável gastar a vida para perder a liberdade. Ou seja, ele fala muito da questão do nosso tempo de vida. Que para a gente ter dinheiro, é o nosso tempo de vida que nós investimos, trabalhamos para ter um retorno. Então, é o tempo que nós deixamos de fazer algo. Então, assim, a gente ter consciência. Quando eu estou consumindo algo, eu estou pagando, é o meu tempo da minha vida que eu gastei ali para conseguir ter aquele dinheiro. Vale a pena? Então, é algo que eu quero mesmo, que vai me agregar algo de felicidade, de segurança. Então, ele nos remete para essa reflexão. Que se vocês pararem para pensar, a gente leva muito tempo para ganhar dinheiro, não leva? A gente trabalha um mês para ganhar dinheiro, não é assim? Ou a gente trabalha por hora e vai entrando dinheiro? Não, um mês para ganhar X. Agora, para gastar, gente, eu acho que em uma hora, não, às vezes em uma hora, né, online hoje, você entra lá em sites de loja, às vezes em uma hora você gasta tudo que você ganha e mais um pouco. Então, para gastar é muito rápido. Isso eu quero também que vocês reflitam. Para a gente gastar o dinheiro que a gente ganha é muito rápido, mas para a gente ganhar é demorado. Então, tem pessoas que quando vão gastar, elas fazem o cálculo em horas. Eu vou comprar um tênis, um exemplo. Então, eu calculo quantas horas eu levei trabalhando para comprar aquele tênis. Existem pessoas que fazem isso, que aí elas dão mais valor para o dinheiro. Não quer dizer que elas não vão consumir, mas elas vão ter um filtro mais apurado. Eu posso disponibilizar o slide, se vocês quiserem. Ele está falando sobre a questão dos conflitos que às vezes tem em casamento, nas relações, em relação ao dinheiro, quando tem a crise econômica, realmente é algo que afeta, né? O consumismo, então se consome, então realmente é algo para a gente pensar, porque muitas vezes o casal ali, um deve e o outro nem imagina. Aí só vai saber quando chega o oficial de justiça para fazer penhora ou quando chega algum cobrador na porta, é aquele susto, aí vem a revelação e aí já está a crise. Então muitas vezes não tem nem assim essa transparência na família. E algumas vezes essas dívidas elas são feitas não por uma necessidade, às vezes é por consumismo. Às vezes as pessoas acabam fazendo dívidas, às vezes é um imprevisto de saúde, tem que fazer uma cirurgia às pressas que o SUS não cobre, mas nem sempre. Muitas vezes as dívidas elas são por não cuidar das finanças, pelo consumismo. Então, olha o impacto que isso tem na vida das pessoas. Alguém queria falar alguma coisa ali atrás? Não? Então tá, eu vou encerrar essa parte aqui
Espero que vocês tenham gostado, né, que eu tenha contribuído com algo para vocês. E sempre a gente pensando nisso, vamos cuidar das nossas finanças, nós somos responsáveis por ela, né? Vamos pensar, lembrar que o nosso passado é um lugar de referência, olhar para o nosso futuro também, sem sair do nosso tempo presente. E buscar sempre, falou em finanças, é buscar o equilíbrio, ok? Então, muito obrigada!